Saudações a você que nos acompanha, bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Podsalo. Eu sou a Brinislava Van Dunen e, como sempre, trago mais um assunto que preocupa a sociedade angolana. Hoje vamos falar sobre saúde. Saúde em Foco é o tema deste episódio do Podsalo e, como sempre, trago convidados fantásticos. Eu falo do Ivandro Paquice. Olá, Ivandro, bem-vindo ao Podsalo. Olá, Brenes, bom dia. Obrigada por cá estares. Falo também da Massoche Vigário, bem-vinda. Obrigada, Brinislava. E falo também da nossa super convidada, Ludmila Rangel. Ludmila, bem-vinda. Obrigada, Brei. Obrigada por cá estarem. Bom, sei que hoje tem assunto. Hoje temos assunto. Hoje temos assunto. Saúde é de certeza um tema que preocupa a todos nós. Por isso nós cá estamos não só para falarmos daquilo que é o panorama geral do estado de saúde de Angola, mas também para apontarmos problemas, mais do que problemas, trazermos aqui soluções. E para introduzir o nosso tema de hoje, eu vou preferir usar alguns dados. Tenho aqui a minha cábula com alguns dados. Vamos começar por apontar que o cenário é preocupante. O cenário de saúde em Angola é preocupante. Vejamos que há um déficit muito grande no que diz respeito ao acesso à informação sobre conhecimentos básicos para a promoção da saúde, de igual modo para a prevenção de certas doenças. Pois bem, isso agrava-se com o início da vida sexual ativa precoce, dos 16 aos 19 anos mais ou menos, trazendo também a gravidez na adolescência. Portanto, uma coisinha parece que vai desencadeando outras. Sendo assim, nós estamos a falar de, deixa eu ver na minha cábula, 163 nascimentos por 1000 meninas dos 16 aos 19 anos. 64% dos rapazes e 70,5% das meninas afirmam que não têm conhecimento sobre planeamento familiar. Ou seja, nós estamos aqui a falar de déficits em diferentes áreas, que vai resultando neste quadro alarmante que o nosso país tem visto nos últimos tempos. A malária também é uma grande preocupação, apesar dos inúmeros investimentos, mas infelizmente tem causado muitas mortes. A malnutrição também é um dos problemas. Só para termos noção, poucos são os jovens que têm conhecimento sobre o HIV, sobre o seu estado serológico. Então, nós hoje vamos aqui tentar desmistificar tudo, encontrar talvez a raiz do problema e tentar dar soluções aqui aos jovens. Eu queria que, mais do que qualquer coisa, cada um de vocês desse o seu ponto de vista sobre o panorama atual da saúde em Angola. Ok. Por quem começamos? Atenção que isto é uma conversa de jovens para jovens. Doutora Massoche, começamos por si ou começamos pelo único homem que nós temos aqui na sala? Privilégio para o homem. Acho que vamos dar prioridade aos homens hoje. Tá bom, eu agradeço, sim. E reiterar o que a Brenes, permita-me que lhe trate assim. Por favor. Ok, e reiterar o que a Brenes esteve aqui a apresentar durante o início, dizer que o cenário da saúde em Angola, de facto, é muito desafiador para o desenvolvimento e bem-estar das nossas populações, e é um assunto que interessa a todos. É um assunto que interessa a todos. Os dados que teve aqui a avançar são os dados basicamente do último inquérito de indicadores múltiplos de saúde realizado em Angola, que é de 2015-2016. Sabemos que foi realizado agora um novo inquérito, cujos resultados se aguardam, mas é basicamente esse o cenário da saúde em Angola. Dizer que temos um perfil epidemiológico também bastante desafiador, que é muito miscigenado e basicamente marcado pelo acúmulo de várias tipologias de doenças. Podemos olhar para
outros países que hoje enfrentam grandes desafios com as doenças crônicas não transmissíveis essencialmente, mas são países que ao enfrentarem essas doenças já haviam conseguido superar a carga que as doenças transmissíveis apresentavam para eles. Nós aqui ao contrário, temos ainda as malárias, a tuberculose, o VIH, as doenças diarreicas agudas, outras doenças respiratórias, mas além disso vamos também experienciando um número crescente de outras doenças, como a diabetes, a hipertensão arterial, doenças de foro mental. Então, esse acúmulo de tipologias de diferentes espectros acabam apresentando um desafio a mais para aqui, para nós, mas também para aqui, para o lado dos jovens, do mesmo modo que é um desafio, também acaba sendo uma oportunidade de emprego, de empreendedorismo, de inovação e de apresentarem e de manifestarem o quanto valem, que é para ajudar a fazer face a esse grande desafio que nós temos. E ainda bem que nós vamos poder navegar sobre todos estes pontos. Doutora Massochi. Bom, eu acredito que olhar para este cenário da saúde em Angola remete-nos a pensarmos fundamentalmente nos determinantes de saúde. Nós temos os desafios que aqui foram mencionados, e esses desafios vêm muito por conta também deste quadro dos determinantes sociais de saúde, que remetem-nos a mantermos o perfil epidemiológico que temos, pese embora muito esforço se tem estado a fazer, muito investimento se tem estado a fazer. Em algumas patologias ou doenças nós vimos redução, de facto, e parece-nos que em algum momento o gráfico sobe e baixa, mantém-se, baixa e sobe, porque o principal ainda está associado aos determinantes sociais de saúde e à literacia da própria população. Então, a população olhar para aquilo que é os determinantes e não pensarmos na educação, as pessoas precisam de perceber cada vez mais o que é que significa saúde, e a saúde não significa ter um Ministério da Saúde robusto, não é isso que significa ter uma boa saúde para o país. Precisamos sim de ter estruturas que deem resposta ao problema, mas olhar para o setor da saúde muitas vezes é olhar para o fim da pirâmide, porque as doenças não surgem apenas, e grande parte delas não é dentro do hospital. O hospital é um lugar de tratamento e deveria ter um foco também muito grande para a prevenção, porque se a gente tivesse a cultura, por exemplo, de fazer check-ups, estaríamos a olhar para a prevenção também. E a prevenção está fundamentalmente na comunidade, está fundamentalmente dentro da nossa casa, está fundamentalmente nas escolas, nas igrejas, no bairro. E aí onde a importância da educação faz todo sentido. Olhar para a gravidez precoce, olhar para o cancro, olhar para a diabetes, olhar para a hipertensão, olhar para a tuberculose, doenças, a malária em si, doenças que em determinados países já foram erradicadas, ainda temos aqui no nosso quadro e em décadas de permanência, porque de facto falta-nos esse olhar mais crítico para as condições de base que a população precisa, saneamento básico, a acessibilidade quando olhamos para as estradas, para os alimentos que vêm do campo, escoar dos alimentos para melhorar a qualidade de vida também. Às vezes pensamos que precisamos ter muito dinheiro para poder ter uma alimentação saudável, mas nós somos um país com uma terra, em termos de agricultura, deveríamos ter aqui todas as respostas e não teríamos nunca, por exemplo, problemas de má nutrição, e temos esses problemas de base porque estão associados a questões voltadas justamente para essa problemática dos determinantes sociais de saúde. E de uma forma tão simples, a doutora Massochi
dá aqui algumas respostas, o que é muito bom. É. Ludmila, por favor, antes de começarmos realmente esta nossa conversa, é importante termos o ponto de vista dos três sobre aquilo que é o panorama atual da saúde em Angola. Bom, basicamente a doutora Massochi resumiu aquilo que são os nossos problemas de base. Saneamento básico. Sem saneamento básico, obviamente que nós não podemos dizer que somos saudáveis, que temos saúde em condições no nosso país. Depois, a literacia, o acesso à informação. Quem são as pessoas que têm acesso à informação? Onde elas estão? Se nós estamos a enfrentar uma problemática ou de altas taxas de malária, doenças diarreicas agudas e tudo mais, onde está essa população? O que é que elas têm em termos de acessibilidade? Gravidez precoce, onde está esta população? O que é que elas têm em termos de informação, acesso à informação? Ou seja, os aspectos não só sociais, mas os culturais também jogam um peso muito importante dentro do nosso setor sanitário, porque vamos dizer que nós temos, entre aspas, uma população atípica, em que alguém vai para o hospital e esta mesma pessoa, se for atendida, porque vamos olhar para a nossa saúde mais interventiva do que preventiva. Sim, muito mais interventiva do que preventiva. Ela vai para uma unidade sanitária, vai ser atendida por um profissional de saúde. Vai-lhe ser recomendada alguma coisa. E ela vai dizer, não, eu não uso isso porque na minha comunidade ou o meu povo ou algo assim parecido à minha aldeia, nós não fazemos isso. Prontos. Já começa por aí, ou seja, os problemas socioculturais têm um peso muito grande diante daquilo que é o perfil epidemiológico de Angola. Porque se nós quisermos olhar para a saúde no seu todo, antes de olharmos para uma instituição, Ministério da Saúde, nós vamos ter que olhar para aquilo que nós temos à nossa volta, que é a nossa base, porque a nossa pirâmide está totalmente invertida. Se ela não tivesse invertida, obviamente que nós estaríamos hoje com um perfil epidemiológico semelhante, por exemplo, ao de Cabo Verde. E vamos lá chegar, por exemplo, mas a nossa realidade é essa. Aspectos socioculturais têm um peso muito importante dentro do nosso perfil epidemiológico. Nós estamos a enfrentar crises ou surtos que provêm de onde? Do saneamento básico. Saneamento básico. Do saneamento básico. A base. A base. É aí onde nós temos que começar. Os nossos problemas são de base mesmo, Branislava. Os acessos que nós não temos esses acessos todos. Logo, vai ser impossível, por exemplo, nós agirmos com maior precisão quando a base não está a funcionar como devia funcionar. E ainda no atual panorama, quais são as áreas do setor da saúde em Angola que mais demandam profissionais atualmente? Onde o maior déficit nós temos? Déficit. Olha, eu costumo dizer que nós temos déficit de todo tipo de profissional. As áreas tradicionalmente mais disponibilizadas para os concursos públicos são os médicos e os enfermeiros. Mas cada vez mais o setor da saúde tem apostado nos técnicos de diagnóstico terapêutico, onde entram os analistas, os farmacêuticos, os radiologistas, os psicólogos, os nutricionistas, os fisioterapeutas, enfim, todo este leque de profissionais de saúde que não são os tradicionais, médico e enfermeiro, acabam muitas vezes por estar inseridos nesta categoria de técnicos de diagnóstico terapêutico, o que também é outro tema, porque tem gerado muita confusão, porque acaba não sendo uma carreira específica como é o médico e o enfermeiro, mas também os assistentes sociais, o olhar para a componente administrativa, gestores de projetos, gente formada em comunicação de saúde, em estatística de saúde, em informática de saúde, em epidemiologia, em saúde pública. Cada vez mais o espectro de profissionais para o setor da saúde em Angola tem sido desafiado a integrar novas figuras, novos perfis, de acordo com aquilo que são as necessidades reais que um país precisa, se quiser de facto desenvolver, porque no dia a dia vai-se dando conta da necessidade de especialistas exatos naquele determinado departamento, que já não se pode fazer de conta que um faz tudo e percebe tudo.
Agora precisamos e porque de facto o mercado de empregos, de profissões, as universidades, dentro e fora do país têm informado. Eu estou aqui a pensar também num especialista que até pouco tempo quase não se falava também, que são os pneumocardiologistas, que não são especialistas médicos, são áreas específicas de formação que vai dar uma redução naquilo que é a azáfama do peso que o cardiologista tinha para fazer um eletrocardiograma, para fazer... Então, há aí profissões que são cada vez mais necessárias e nós temos estado a assistir isso a nível do mercado da saúde, não só no público, mas no privado também, que vai se colocando as pessoas certas no lugar certo. No lugar certo. Falou das necessidades e ainda bem. Como é que a formação técnica e académica está ligada àquilo que são as necessidades do mercado? Prontos. Esta pergunta é polêmica, não é, doutora Massochi? É polêmica, sim. É polêmica, sim, porque recentemente nós ouvimos algumas entrevistas, vamos assim dizer, do nosso bastonário da Ordem dos Enfermeiros, em que ele foi curto e objetivo. Nós precisamos de profissionais qualificados, capacitados. Ele foi extremamente objetivo. Isto porquê? Nós hoje em dia temos uma série de escolas de formação técnico-profissional na área de enfermagem, áreas técnicas, vamos assim dizer, muito voltadas para a saúde, técnicos de diagnóstico e tudo mais. Porém, vamos falar sobre a qualidade do ensino, a qualidade dos técnicos que são formados, a qualidade dos técnicos que são colocados ao dispor no nosso mercado. Há uma pergunta que foi feita também recentemente, foi por que as nossas universidades, por exemplo, não se encontram no ranking das universidades africanas, não têm destaque nas universidades africanas. O que é que está a falhar? Então, tudo começa na base. A base está onde? Na educação. O acesso ao ensino de qualidade. Nós temos escolas técnicas que não têm estrutura técnica, vamos assim dizer, para formar um enfermeiro, para formar um técnico de diagnóstico, um biomédico. Nós não temos estrutura. Há escolas que não têm essa estrutura física para tal. Mas nós estamos a ver pessoas aí com os diplomas. Mais do que diplomas, nós temos estas pessoas a cuidarem de nós, exatamente. A colocarem a nossa vida em risco. Exatamente. Então, esta é a maior preocupação nos dias de hoje. É a qualidade do ensino, a qualidade do profissional que nós temos ao dispor no nosso mercado. Se vamos para uma unidade sanitária, eu vou procurar saber a doutora Massochi, por exemplo, quem é o profissional da área X ou Y que está aí ao dispor para me atender. Eu tenho essa acessibilidade. E para quem não tem essa acessibilidade? Há alguém com pouca qualificação que lhe vai atender. Porque ele não tem conhecimento de que no Hospital X, no Departamento X ou no Centro de Saúde Y, porque agora a FEB são os centros de saúde, que talvez seja a maior dor de cabeça que nós temos, porque é a base, são os cuidados primários. É lá onde a população vai primeiro consultar um profissional. E quem é o profissional que a nossa população vai encontrar dentro daquele centro de saúde, daquele posto médico que está lá no nosso bairro? Quem? Então, aí também temos um papel importante, é inspecionar aquilo que nós temos de técnicos que estão ao dispor da nossa população dentro das nossas comunidades. Então, vamos olhar para a qualidade em si do profissional que nós temos ao nosso dispor nas nossas instituições. Perfeito. Vamos aqui falar um bocadinho em termos de infraestruturas. Tem-se notado um grande investimento em termos de infraestruturas hospitalares, com a inauguração de grandes hospitais. Mas que lacunas é que vocês conseguem identificar em termos de infraestrutura, em termos de logística e capacitação também no setor da saúde? Bem,
temos visto de facto um investimento importante no aumento e melhoria das infraestruturas. Mas acho que aqui a conversa tá muito produtiva e felizmente é possível fazer uma ligação em tudo o que foi dito desde o princípio, né, até o momento em que estamos. Falou-se aqui dos determinantes de saúde. Então, os determinantes de saúde, sobretudo os sociais, né, não são resolvidos pelas infraestruturas, por maiores, por mais bem equipadas que essas estejam. Então, esse investimento, sim, é importante, mas paralelamente é também importante colocarmos o nosso sistema de saúde a funcionar como sistema de facto. E quando se fala em sistema, pensa-se em várias estruturas de diferentes níveis ligadas entre si. Eu ando expectante, espero que isso aconteça o mais brevemente possível, que sejamos capazes de meter o nosso sistema de saúde a funcionar com base em redes de atenção à saúde. Hoje temos vou aqui falar de um super hospital bonito que foi, o meu bebê por acaso nasceu lá, que foi construído o Hospital Azancote de Menezes, um hospital de 3º nível, mas é inconcebível que alguém saia da sua casa porque está a se sentir mal ou porque quer fazer uma consulta pré-natal e vai diretamente no Azancote. Onde é que estão os postos que deviam resolver essa situação? Onde é que estão os centros de saúde que deviam resolver essa situação? Isso faz com que criemos uma afluência desnecessária em unidades que foram construídas para resolver problemas de saúde com grande grau de complexidade e não situações que podem ser desenvolvidas ou podem ser resolvidas em outros níveis. Mas isso por quê? Lá está a questão dos determinantes de saúde, está a questão da educação. Porque o utente pensa que quanto mais a cabeça estiver a doer, maior deve ser o hospital que ele deve procurar. Mas aí então, é que também tem um papel muito importante a comunicação social. Exatamente. Por exemplo, é chegarmos e utilizarmos uma comunicação muito mais clara, uma linguagem muito mais clara e mais precisa, é dizer, olha, tem dor de cabeça, vai no centro de saúde, se vive na zona X, vai no centro de saúde X ou Y. Exatamente. Eu acho que podíamos trabalhar muito mais nesse quesito. E assegurar que, olha, se a tua dor de cabeça não for resolvida no posto, não precisas te preocupar. Não será pelo teu esforço, mas o próprio sistema vai assegurar que tu chegues nos níveis acima. Mas isso é uma questão de educação, porque comunicar para quem tem um nível de percepção muito reduzido é também complicado. Muito. Entretanto, esse é sim um desafio da comunicação social, porque tem que alcançar todos os estratos sociais e falar na linguagem que todos entendem. Mas sim, é um desafio que temos que educar as pessoas. E embora já tenha passado, permita-me dar uma pincelada muito rápida em relação à qualidade ou até que ponto as nossas universidades estão alinhadas com os desafios de saúde que nós vivenciamos. Eu vou falar um pouquinho aqui, olhando não na perspectiva de quem foi para essas escolas e viu como funcionam, mas na perspectiva, né, de quem ao longo de muito tempo tem trabalhado com profissionais que são produtos dessas escolas. Eu acho que as nossas escolas estão a ser muito verticais e estão de facto estão um pouco alinhadas com aquilo que são os nossos desafios. Então, embora eu esteja a formar um médico, eu tenho que saber que os nossos desafios começam aqui, como disse a doutora Massochi, na questão dos determinantes sociais, a promoção de saúde. Então eu vou formar um médico, vai ser cardiologista, vai ser cirurgião, mas ele tem que ser, acima de tudo, um agente promotor de saúde. Eu não vou formar um médico que, quando vê um paciente entrar numa sala com uma gangrena, ele não vê o paciente, vê uma perna com gangrena. Ele tem que ver um paciente. E ao olhar aquele paciente, tem que ser capaz de criticamente analisar o que é que levou aquele paciente a desenvolver aquela gangrena. Então, vai curar a gangrena, sim, mas vai passar informação, vai educar aquele paciente para que não volte a ter gangrena na outra perna. Então, essa questão da promoção de saúde, as nossas universidades têm que ser capazes de incutir de forma adequada em todos os profissionais que formam, sejam médicos, sejam técnicos de diagnóstico terapêutico, sejam psicólogos, devem ser todos agentes promotores
de saúde. Mais do que isso, eu acho que essas pessoas têm que trabalhar muito naquilo que é o amor ao próximo. Porque eu não percebo como é que um médico pode passar por alguém que está aí mal e passou. Epá, vou ver alguém para resolver. Eu não sei. Eu não sou médica, eu pouco ou nada sei sobre o cuidado dos médicos, mas eu não conseguiria simplesmente olhar para alguém que está a passar por uma situação e eu não ajudar. Mas aí remete-se a pensarmos em várias situações, desde a vocação profissional, porque infelizmente fazemos cursos dos quais não temos qualquer vocação, estamos simplesmente com um objetivo mercantilista, há uma agenda, esse curso dá dinheiro, vai-me facilitar determinadas portas abertas ou empregos, é isso que eu vou fazer. E a outra questão é a educação. Porque eu posso até ter vocação, mas se eu não tiver, mais uma vez voltamos para a questão da literacia, a minha educação de base, como é que eu fui criada? Eu posso estar a estudar medicina, mas se eu venho de uma educação em que os cuidados de higiene são precários, em que eu sou treinada para violência, eu não vou conseguir fazê-lo diferente, a menos que dentro das universidades os currículos incluam disciplinas voltadas para a humanização, para a ética, para desenvolvimento pessoal, até mesmo para a promoção de saúde e que não seja só teórico. Nós precisamos sair das paredes da universidade, sobretudo quem estuda cursos de saúde. Sim. Tem que estar em contacto com quem é o objeto de estudo, que é o homem. Isso nós vamos na população, porque se você faz bem na comunidade, onde há maior vulnerabilidade, você vai fazer bem em qualquer sítio. Mas se você só estuda cá em cima, faz estágio em clínicas onde está sempre tudo limpo, onde está tudo e tal, e nunca vai para a comunidade, onde você não tem noção de certas realidades, claramente que você não vai conseguir se adaptar àquilo. Por mais até que seja a sua vocação. Daí que nas vestes de docente universitária, alguém até que também passou por isso, eu digo muitas vezes a universidade não dá 100% a ninguém. A universidade às vezes dá-nos 50% do conhecimento que temos e os outros 50% é o desafio do compromisso que você tem com a profissão, que vai te fazer ir à busca de mais, porque você vai se sentir insuficiente. Aquilo que a gente chama capacitação, a Ludmila falava das falas do bastonário de enfermagem. Talvez o nosso foco já não seja tanto formar tanto licenciado. Há países onde a produção e o desenvolvimento, a mão de obra, são técnicos médios qualificados. É exatamente isso que ele se referia. É a eu fiz um curso médio de farmácia. No período que eu fiz o meu curso médio aqui na escola, no IMSE, nós tínhamos aulas práticas, aulas de campo, tínhamos estágios, que eram estágios de 6 meses, e nós tínhamos que passar por todos os níveis de atenção dos cuidados primários ao nível terciário, fazendo absolutamente tudo, e tínhamos que passar também pelo sistema privado. E ganhávamos até um subsídio de estágio por isso. Que é outra coisa. Que aqui porém, seria outro tema. Hoje na nossa não é? Mas nós saíamos de uma escola técnica, curso médio, com um nível de preparação que hoje é o que a Ludmila também dizia, está-se a formar enfermeiros, médicos, em escolas onde não têm laboratórios sequer, onde não há professores com valências para dar determinadas disciplinas. E aí responde um pouco o que também dizia, que a prática vai ser feita se tu tiveres professores com perfil para o efeito. Muitos professores são meramente teóricos. Eu sou psicóloga e falo até dentro da própria psicologia. Como é que eu fiz a minha licenciatura? Nós tínhamos laboratórios simulados, tínhamos o Centro de Psicologia Aplicada e eu fiz a licenciatura em Angola. Mas numa altura em que hoje eu não sei quem são as universidades que tinham o mesmo nível de estrutura para a formação do psicólogo que a UPRA levou, na altura a ISPRA, quando abriu, aqui passa a publicidade, né? Os primeiros grupos. Haviam laboratórios simulados, inclusive para a disciplina de informática.
E essa é outra coisa, a gente foge de determinados cursos porque não vai dar matemática, porque não vai, mas tem que dar bioestatística, não é possível, a gente está longe da matemática. Então, a simulação, a prática vai trazer a capacitação e mesmo assim não é 100%. Não é 100%. Professores que de facto têm experiência dentro da profissão, das disciplinas que ele está a dar. Não é um professor que só é teórico. Professores com aquele formato de aula quadrada que entra para a sala, despejar matéria e não há dinâmica, não há metodologia. Esta história da pedagogia e andragogia, o que realmente continuamos a potencializar a pedagogia, que tem a ver com ensinar crianças, não tem a ver com ensinar adultos, e só isto aí na questão da metodologia já pecamos gravemente, porque acabamos olhando muito e cada vez mais no mundo moderno das profissões, quando olhamos para a formação de crianças, de adolescentes, jovens, adultos e idosos, até a criança precisa de uma metodologia dinâmica, lúdica, para que ela possa desenvolver as suas habilidades de aprendizado. Uns são mais de ouvir, outros são mais de ver, outros são mais de mexer. Isso tudo tem de ser adaptado. Como é que se forma um curso superior onde o tempo todo não houve prática? Como é que se tira um licenciado sem fazer um estágio? Vai para o mercado. Como é que pode? Por isso é que estamos a ver esse atravessar de profissões, os que não estudaram e os que estudaram, e cada um no autodidatismo vai fazendo e vamos cometendo muitos erros, porque quem depois é o objeto de uso dessas experiências falhas é a pessoa. Como é? Exatamente. Agora, indo para outra questão, que é as grandes estruturas que foram construídas e nós olharmos para o terceiro nível de atenção, quando o primeiro nível não funciona, mais uma vez olhamos para os determinantes, até a questão do acesso a estas estruturas. Estamos a olhar para estradas, estamos a olhar para transportes públicos que vão funcionar naquela zona. Eu não estou a falar do azul e branco, estou a falar mesmo do autocarro, sim, onde o valor é mais acessível para que aquela pessoa possa chegar. E em determinadas latitudes nós vemos que até já existem autocarros próprios que vão para determinada zona hospitalar e ele sabe que aí só vai levar pessoas que têm algum problema de saúde ou que são trabalhadores daquela zona. Então já há um conforto diferente dentro do próprio meio de transporte para que essa pessoa possa chegar. E sim, nós precisamos de olhar cada vez mais nessa componente da promoção da saúde e a prevenção das doenças, da educação para a saúde, porque a educação salva vidas. A educação salva vidas. Nós estamos a usar o terceiro nível como se fosse cuidados primários. Porque o próprio terceiro nível não tem como mandar para trás aquela pessoa, porque à volta, o mais próximo de si, não tem outro sítio de referência. Então vai acolher, vai dar o tratamento devido, mas aquilo também torna-se onoroso para aquela família. E vamos olhar para a economia familiar também. Mais uma vez olhamos para os determinantes sociais de saúde. Como é que essa família fica mais empobrecida, porque tem que ir quilómetros para um hospital terceiro nível e depois os hospitais ficam abarrotados e começam a apresentar incapacidade de resposta porque ele não foi preparado para aquilo tudo. É verdade. E o que nós vimos nos nossos hospitais tradicionais, Maria Pia, Prendas, isto, porque tudo vem lá do primeiro nível, passa o segundo e vai para o terceiro nível. E depois lá à frente, uma praça. Porque as pessoas têm que se manter lá. Sim. Pois, porque nós muitas vezes ouvimos, tem muita gente à porta do hospital, tá bem, vamos olhar para o nosso perfil social. O que é que o nosso perfil social nos oferece? São todas essas condicionantes que a doutora Massocha apresentou agora. São os aspectos socioculturais, os aspectos financeiros, as acessibilidades que
A população não tem. Logo, nós não podemos dizer que a saúde não está bem porque uma determinada instituição não está bem, não está a funcionar, não. É toda uma cadeia, é todo um sistema que tem uma falha, e a falha está na base do sistema, que se essa base for devidamente trabalhada, nós vamos ter um Ministério da Saúde, vamos assim dizer, uma instituição ligeiramente mais desafogada em relação aos nossos problemas de base que nós enfrentamos diariamente nas nossas unidades sanitárias. Foi o que acabou de se explicar. Se não vamos confundir uma unidade terciária como se fosse uma primária, porque à volta dessa população não tem nenhuma unidade primária que ofereça, e nem secundária, e que ofereça também, e se eventualmente tiver, tem que oferecer serviços de qualidade. Verdade. Muito bem, muito bem, muito bem dito aqui, Ludmila. Bom, a doutora Massochi frisou inúmeras vezes a capacitação e há pouco tempo também mencionou que o déficit está em todas as áreas, ou seja, não há só déficit de médicos e enfermeiros. Em contrapartida, eu gostaria que nós enumerássemos aqui quais são as áreas que mais precisam de profissionais. Ou seja, quais são as áreas que estão em alta no setor da saúde. Isso já para nós aconselharmos os nossos jovens que nos estão a assistir, aqueles que são estudantes da área da saúde e não só. Então gostaria de saber quais são os perfis mais procurados. Assim, se tivéssemos que enumerar um top 5. Um top 5. A doutora Massochi me mencionou gestor de projetos. Gestor de projetos é extremamente importante. Se formos olhar para a nossa estrutura, a nossa pirâmide invertida, vamos aqui realçar que está mesmo invertida, mas nós precisamos, por exemplo, de médicos na área de medicina geral e familiar. Prontos. Medicina geral e familiar, porque precisamos olhar para o nosso perfil epidemiológico. Qual é o número exato que nós temos de especialistas na área? Extremamente reduzido. Psicólogos clínicos, qual é o número? Reduzidos. Extremamente reduzido este número. Precisamos de especialistas em saúde pública, prevenção. Qual é o número? Reduzido. Epidemiologistas, um número muito reduzido também. E aqui vamos adicionar o especialista, por exemplo, que a doutora Massochi também falou, em comunicação e saúde. Quantos somos, doutora? Às vezes a doutora Massochi e eu, quando falamos sobre esse assunto, nós nos rimos. Porquê? Porque são as tais formações emergentes que hoje em dia, se formos a uma universidade, o que é que queres ser? Olha, quero ser isso, quero ser cirurgião X ou Y, porque é uma especialidade em termos de carreira monetariamente bem favorável. Então é esta parte que nós estamos a ter nos dias de hoje em relação aos jovens. Quando temos áreas em bioética, biomedicina e tudo mais promissoras no setor da saúde. Bem promissoras, mas nós estamos a olhar para a parte sim. monetária. Sim, monetária. Mas é mal de todo? Não, não é mal de todo. Não é mal de todo. Mas tem de andar junto, né? Tem que andar juntos. Não pode ter, não pode Sim, ser tem que estar de mãos dadas, a vocação e a necessidade. Porque se você só está a olhar para a necessidade, não quer saber se você realmente está habilitado para aquilo, você não vai ser um bom profissional. Exatamente. Nós precisávamos, por exemplo, de fazer os testes psicotécnicos. Nós não fazemos aqui. Não seria muito importante. Seria mesmo importante e evitariam muitas situações que nós mencionamos aqui. Pois é. Porque quando você sabe qual é a tua em pouca escala, mas faz. Sim, é verdade. Infelizmente, quando olhamos, por exemplo, o sistema de educação e os meninos, a partir daquela altura que têm que ir para o ensino médio, para o pré-universitário, já deviam ter uma orientação vocacional. E mesmo estudando muitas vezes em escolas privadas de nível B ou A, não se fazem esses cursos. Não há uma conversa, não há uma feira de profissões, não há uma irresponsabilidade. Eu digo irresponsabilidade, porque seja o sistema público quanto o privado tem que preparar as pessoas e direcioná-las, por um lado, para aquilo que é a necessidade do país,
porque nós também temos profissões que realmente estão muito mais em necessidade e, por outro lado, a própria vocação da pessoa. E vamos dizer que todas as profissões são importantes. Eu ia completar a lista da Ludmila trazendo os técnicos de diagnóstico terapêutico. E aqui vou fazer uma revelação que eu nem sei se devo, mas pronto, enfim. Isto porque é a minha área de base também, que eu dizia há bocado que eu sou farmacêutica. E em muitas dessas grandes farmácias privadas, nós não temos farmacêuticos no balcão. Exato. Não temos farmacêuticos no balcão. Temos outro tipo de profissionais. Isso acaba sendo uma banalização da profissão e um alto comportamento de irresponsabilidade. Não basta você ter estudado análises clínicas, ser estudante de medicina, ser enfermeiro, que está em condições de ser farmacêutico. Então não teríamos profissões diferentes. Todo mundo estudava tudo e todo mundo seria tudo. E isto é um déficit muito grande que nós temos a nível dos técnicos de diagnóstico, o analista, o radiologista. E hoje, com as novas grandes profissões, a Ludmila falou no psicólogo clínico, mas eu olho a psicologia para várias áreas, que não é só o setor da saúde. A nível organizacional, as empresas hoje estão cada vez mais a desafiarem-se a olharem para a qualidade de vida e o bem-estar dos seus colaboradores, onde programas de saúde mental são chamados de forma urgente, porque nós passamos a maior parte do tempo no ambiente de trabalho e muitas vezes não temos qualidade de vida no ambiente de trabalho, não temos nenhum tipo de proteção ou cuidado, e nós falamos muito na humanização. A humanização fala-se muito associada ao setor da saúde. Mas nós somos convidados todos a exercitar a humanização em tudo que é estrutura onde existam pessoas. As empresas têm que ter modelos de gestão humanizados. E aí a necessidade de introduzir determinados profissionais, que é o psicólogo, mas também vamos olhar para o nutricionista, vamos olhar para o fisioterapeuta, vamos olhar para os próprios técnicos de eletrotecnia, que hoje o desafio também são as teleconsultas, a telemedicina, são outros profissionais que realmente são chamados. E cada vez mais eu não quero só um estatístico, eu quero um estatístico de saúde, eu não quero só um informático, eu quero um informático de saúde. Então, mesmo que você faça estatística, informática, vá estudar o alinhamento para o qual você quer se desafiar dentro do mercado de trabalho. E lembrando que nós não temos vocações estáticas, em nenhum teste de orientação vocacional nós somos seres de uma única vocação. E posso estar hoje aqui nas vestes de psicóloga e amanhã estar nas vestes de médica, nas vestes de engenheira. Me propus fazer. Então, é preciso olharmos para todo esse enquadramento quando olhamos também para os desafios das necessidades profissionais que o país precisa. Todas são necessárias, mas precisamos de olhar, de facto, não apenas na quantificação, mas na qualidade. E a qualidade aqui é pensar que até as instituições têm que capacitar os próprios colaboradores. Há técnicos que estão no setor da saúde há 30, 40 anos e nunca receberam formação. Ok, sim, mas em relação às várias áreas que são promissoras para a juventude, volto a repetir o que eu já disse. Temos que fazer um esforço para não sermos muito verticais. Foi dito aqui que as vocações não são estáticas, né? Elas evoluem. Eu posso ter feito uma licenciatura em enfermagem, posso ter feito um curso em farmácia, em medicina. Eu devo ser capaz de identificar dentro dessa minha formação de base que especializações eu posso explorar que vão fazer com que eu represente um valor acrescentado no seio de tantos outros que concorrem a uma determinada vaga
comigo. E penso também que devemos deixar de olhar para o Estado, para o governo, como o único empregador possível. Então, enquanto continuamos a olhar para o Estado e para o governo, vamos sempre pensar, não, devo ser enfermeiro, devo ser médico, devo ser farmacêutico, psicólogo também. Quando há recrutamento, sabemos que as vagas não são tantas, né? Então vou pensar, não, embora eu tenha vocação para ser psicólogo, não vou fazer psicologia porque quando há concurso público só são 5 vagas para psicólogo. Então vamos pensar em outros potenciais empregadores também, que até também contribuem grandemente para os desafios que aqui falamos. Eu gosto muito de pensar de forma sistemática. Falou do médico que passa ao lado de um paciente e parece que não se comove. É que as pessoas são falhas. E quando o sistema não te dá condições que é para tu te revigorares, tu és capaz de ficar num estágio que até tu mesmo não te reconheces. Não, o médico pode ser ter os maiores princípios de humanização, o mais bem educado possível, mas se atendeu 50 pacientes ontem, hoje está esgotado, hoje vai olhar para o utente sem empatia. E por que ele atendeu 50 pacientes? Porque as pessoas foram para o hospital A e não foram para o posto de saúde. Não foram ao posto de saúde por quê? Porque a Ludmila disse, porque lá próximo da sua comunidade não tem um posto. E por que não tem um posto? Estamos a dizer que estão a se construir grandes infraestruturas. Ok, mas o profissional de saúde, o profissional de saúde que tem especialização em planeamento para a saúde, é nessa altura de construção de infraestruturas onde ele vai dizer, olha, a distribuição geográfica dessas infraestruturas que nós estamos agora a pensar em edificar deve ser bem repensada para que estejam acessíveis às comunidades. E essa é uma área. Exato. Né? Quantos profissionais aqui nós temos especialistas em planejamento para a saúde? São poucos. Foram constituídas aqui as infraestruturas. Era para melhorar os indicadores de saúde. Como é que estão esses indicadores? Melhoraram? Quem vai fazer o acompanhamento sistemático de como é que essa intervenção resolveu o problema que motivou a sua idealização? O especialista, por exemplo, em monitoria e avaliação para a saúde, vai fazer o acompanhamento se esse projeto resolveu. Então, acabei citando aqui já. Continua a dar resposta. E continua a dar resposta ou deve ser repensado. Então, falei aqui já de 2 áreas promissoras para a juventude. Eu falaria também dos especialistas em sistema de informação para a saúde. Falo também dos estatísticos, já foi dito aqui, mas eu reitero, os epidemiologistas, também reitero, o especialista em comunicação estratégica, mas para a saúde. Então, são aqui áreas que fora daquilo que o governo habitualmente absorve a título de dar emprego de facto, mas pode o próprio governo também absorver numa consultoria, durante a vigência de um determinado projeto. Existem, fora do governo, outros empregadores que também procuram por esses profissionais. É verdade que muitas das vezes não são precisos muitos, mas quando é necessário, vamos lá pensar, faz toda a diferença para quem tem a graça de estar à altura de responder a esse desafio. E uma última coisa, eu desafio também muitos jovens a terem atuações de facto impactantes. Tá bem, sem desprimor aqui, tá bem, eu vou ser médico, precisamos de médicos de facto. Mas na vida de quantas pessoas eu vou impactar? Vou impactar sim, mas talvez se eu for um bom profissional de saúde pública, eu sou capaz de idealizar projetos que não vai impactar na vida de uma pessoa, mas na vida de milhões de pessoas. Vamos aqui dar um exemplo. Eu não sei se a doutora Massochi ainda se lembra. Em época de confinamento, a doutora Massochi, nas vestes de coordenadora nacional do Programa de Saúde Mental, a nível todo o país, imagina como é que muitos de nós, entre aspas, descobriu a importância dos cuidados de saúde mental. Quando, em 2017, já se lançava alertas, a OMS particularmente, alertando que o fardo de 2021 seria a saúde mental. E as pessoas foram ignorando todo aquele alerta. Sem pensar em Covid. Entra a Covid. A doutora Massochi
o Ministério da Saúde em si, lança um programa, por exemplo, de atendimento psicossocial, de atendimento psicológico, no seu todo, uma intervenção psicossocial. Tivemos vários voluntários. Atenção, voluntários. E os voluntários, a dada altura, eu acho que nem conseguiram sobreviver cerca de 3 meses. Mas nesse leque de voluntários temos jovens, muitos jovens. Ai, o concurso público, concurso público, concurso público. Era esta a fala, porque nós olhamos para a instituição-Estado como o nosso Eldorado. Mas existe o único, exatamente, o único empregador. E o Ivandro disse aqui algo muito importante, e é importante também que a juventude capte isso que o Ivandro disse. Olhamos para o Estado como um Eldorado, porém, nós podemos ser autônomos também. E na altura, eu lembro-me que a doutora Massochi, não sei se ela ainda se lembra, mas a doutora Massochi tinha dado múltiplas ferramentas a essas mesmas pessoas que estavam aí a trabalhar voluntariamente. Agora, procuro saber quantas destas pessoas conseguiram dar seguimento a título autônomo àquele projeto. Vamos contar aos dedos, Branislava. Aos dedos. Passou. A pandemia terminou e tudo mais. Temos hoje em dia múltiplas conferências, workshops e tudo mais. Quantos de nós investe para estar neste lugar? Porque é preciso olhar para isso como investimento. Sim. O Ivandro disse muito bem. Estamos a nos formar, ok, nas universidades. O da doutora Massochi e o Ivandro falaram muito bem. Estamos a nos formar, ok, nas universidades. Nós podemos ser estamos aí de um lado, né, transversal. Porém, até que ponto eu estou preparado para investir? Eu sou médico, sim, mas eu preciso investir também ou me capacitar em outras áreas, para eu poder dar uma resposta com maior qualificação. Se eu tenho um consultório, ou que eu fui chamado para dirigir um consultório, eu preciso ter valências também, por exemplo, administrativas, gestão. Gestores de saúde. Eu sou só o médico, o clínico geral ou o cardiologista e tudo mais. Mas olha para o nosso contexto sociocultural. E, aliás, vamos olhar para outros mundos, para outros pontos a nível do mundo, para outros países a nível do mundo. Como é que é o posicionamento de determinados profissionais de saúde? E não só. Então, é importante esse processo de capacitação. Por isso é que o Ivandro disse muito bem. Temos a questão, e a doutora Massochi falou sobre a nossa questão de base também. Vem da educação, vem dos acessos à comunicação, à informação, a tudo isso. Ou seja, o nosso contexto é muito mais abrangente do que nós imaginamos. Mas, acima de tudo, eu, enquanto profissional, também tenho uma grande responsabilidade, que é a minha capacitação contínua. Porque senão vamos continuar a olhar para o Estado como sendo o nosso Eldorado. Se eu não trabalhar para o Estado, eu não sou o tal profissional. Sendo assim, surge a pergunta: que tipos de negócios no setor da saúde teriam, vamos lá ver, saída no mercado angolano? Uau, temos muitos negócios. Eu diria agora que a Brenes é quimbandeira, porque parece que lê o meu pensamento. Estávamos aqui, se não fizesse essa pergunta, estamos em sintonia. Vamos olhar para a se não fizesse essa pergunta, na sequência da Ludmila, eu diria. É desafiante, mas tem muitas oportunidades. Exato. Eu vou revelar aqui disse que o segredo é a alma do negócio. Vou revelar aqui um projeto que eu estava a guardar para mim, mas eu vou dizer aqui. Vamos lá. Estamos a investir em várias infraestruturas de saúde, mas hoje os estudiosos de sistemas de saúde indicam, por exemplo, que tu não precisas de ter 20 laboratórios só porque tens 20 hospitais. Podes construir esses 20 hospitais, precisas apenas de um laboratório central. Exatamente. Que vai gerenciar a rede de envio de amostras e vai receber as amostras de vários hospitais e devolver os resultados.
Ainda não estamos ali, talvez, mas estamos sim. Lembrei-me agora que temos um laboratório lá em Viana, o Alguns já fazem CDLZ, isso. sim. que foi edificado para ser um laboratório Laboratório central. central. Mas o que é que isso demanda? Já alguns. Exato. Mas muito pouco ainda. pouquíssimos. Isto demanda um sistema de transporte de amostras altamente preparado. Hoje temos vários motoqueiros que fazem entregas, várias empresas que exploram Também isso. tem de ser treinado. Exato, Tem de ser mas treinado, entregam o mas quê? bem Entregam monitorados. produtos do mercado. Né? Então, uma boa ideia de negócio é pensar numa empresa que faz isso, que vai gerir um sistema de transporte de amostras. Pego amostras no Hospital Maria Pia, no Hospital do Prenda, no Azancote e vou levar num laboratório centralizado. Né? Ideia Então, ótima. Já está aí um negócio. Já está um, Aham. mas por um chega, senão vou liberar todos os meus ideias de negócio. Mas sim, mas é só pensar com calma, olhar para, tal como correu a nossa conversa aqui, traçar um panorama geral, quais são os desafios, como é que esses desafios podem ser enfrentados e dentro dessa necessidade de enfrentamento desses desafios, em que linhas eu posso atuar e olhar isso, ter um benefício para mim. Primeiro é massagear o meu próprio ego, porque tive uma atuação Identificação do impactante. problema, né? Exato, tive uma atuação impactante, mas também resolver aqui o meu problema. Né? Isso é bem possível hoje. Eu ia aqui acrescentar um outro desafio que nós, ainda voltando para o tema anterior, nós precisamos ser um país com produção de medicamentos. Nem mais, eu já ia perguntar isso. E isto remete-nos a olhar que precisamos de mais farmacêuticos, de mais engenheiros químicos. E isto leva-nos a pensar quem vai formar, com que qualidade vai formar, para que a gente, quando tivermos que abrir as fábricas de medicamento, não seja uma mão de obra totalmente importada. Exato. Então, já tivemos fábricas de medicamento e acredito que está em carteira no projeto do Ministério da Saúde a reabertura ou a construção de novas fábricas de medicamento, quer dizer que há aí mais oportunidades. Nós falávamos nos gestores de saúde, não é necessário que seja um médico para ser o diretor-geral de um hospital ou de uma unidade sanitária. Pode ser um gestor hospitalar. Aqui, que eu saiba, só existe uma universidade que faz essas pós-graduações a título de mestrado em gestão hospitalar ou gestão de saúde. E, de facto, as oportunidades dentro da saúde, desde as startups, desde o que se tem dentro das comunidades, quando olhamos para aquilo que são pequenos problemas, nós começamos por falar sobre a higiene, estamos agora a viver um surto epidemiológico, que é a cólera. E existe dentro daquilo que é o leque de empresas robustas, inclusive agências das Nações Unidas, financiamentos para projetos com impacto social ou impacto comunitário. As pessoas precisam de saber estruturar um projeto, e este é outro grande desafio, porque às vezes a ideia existe, mas construir o projeto, Evandro, é um problema, porque o projeto, se não estiver bem construído, não vai ser... Não vai ser aceito, não vai ser financiado. Está a ver, E é fica só uma ideia. E aí a importância também, aqui faço uma crítica, pese embora quem me tiver a ouvir vai dizer, mas isso aí estaríamos a dar o segredo aos concorrentes, mas é importante ou que se criem cursinhos que ensinem as pessoas a elaborar projetos para concursos públicos ou para submeter para a solicitação de financiamento, ou que as próprias instituições que anunciam os financiamentos possam definir de forma detalhada quais são os critérios que o projeto deve ter, porque estamos a olhar para jovens, não é? Que é o nosso público-alvo aqui, e que muitos deles não têm, nem tiveram a oportunidade de saber como é que isso funciona. E dentro da sua própria comunidade, olhamos para a questão do saneamento básico, que pode ser uma resposta da própria comunidade, estamos a olhar para a saúde, estamos a olhar para o empreendedorismo. Estamos a falar muito em reciclagem também, que é outra coisa, pensar nos engenheiros e gestores ambientais,
que também é uma profissão que hoje cada vez mais é chamada, porque estamos a falar de ambiente muitas vezes. Então, quem é que vai avaliar a água, quem vai avaliar o solo, quem vai avaliar a poluição, é a pessoa formada em ambiente, como engenheiro ou como gestor, mas é a pessoa formada em ambiente. Todos nós, os outros, fazemos amadorismo. Existem pessoas que realmente são formadas nisso. E dentro da comunidade, nós quando olhamos, por exemplo, para a psicologia, existe a psicologia comunitária. A psicologia comunitária são respostas que devem ser dadas dentro da própria comunidade, em que as hortas autossustentáveis dão resposta à questão do empobrecimento daquela população, daquela comunidade. As creches comunitárias são outra resposta para que realmente aquela comunidade que tem muitas zungueiras, que tem muitos ambulantes, que não tem muitas vezes, em vez de largarem as crianças a brincarem nas montanhas de lixo e nas lagoas, estarem concentradas num sítio onde possam ser educadas, e já estamos a salvar uma população, uma geração. E dentro da própria comunidade encontram-se respostas. Hoje nós temos, de facto, desafios pequenos para grandes pessoas. E as grandes pessoas não precisa de ser XPTO de certificado. São aquelas pessoas que de forma resiliente se desafiam a fazer diferente. Não importa se o meu pai fez, se a minha mãe não fez, se o meu avô, se na minha família ninguém fez. É chegada a hora, e quem nos ouve, e o acesso hoje à comunicação pode não estar tão alta quanto gostaríamos, mas cada vez mais as pessoas têm acesso a alguma comunicação de valor, para poderem sair da zona de conforto. E quando olhamos para o empreendedorismo, estamos a olhar que nem tudo é um mar de rosas. Daí eu falar na resiliência. Não vai dar certo a primeira, não vai dar certo a segunda, não vai dar certo a terceira, e você desiste. Não. A quarta, quinta. Exatamente. E aqui, logo quando não dá certo na primeira, já desiste. Exatamente. Isso é coisa de família. E temos mais uma vez as crenças limitantes. Na minha família nunca ninguém fez, e as pessoas bem me falaram que isso não ia funcionar. Então é romper a barreira com resiliência e fé de que realmente, para ser empreendedor, você tem que se capacitar, e a formação contínua é outro desafio. Cursos pequeninos. Eu gosto muitas vezes de dizer que nós, todos, devíamos fazer um curso de empreendedorismo. Todos, independentemente de ter ou não um negócio. Porque o curso de empreendedorismo ajuda-nos a arrumar a nossa própria cabeça. E a nossa primeira fábrica, o nosso primeiro investimento é o nosso cérebro. Se o nosso cérebro não está arrumado, não está organizado, e eu aí sou a minha PCA, sou a minha administradora, sou a minha CEO, sou a minha DG. Se isso aqui não está a funcionar, nada vai funcionar. Então, o curso de empreendedorismo ajuda-nos a olhar para dentro e remete-nos a apanhar a mola do balanço para fora. E nem todo mundo também nasceu para ser empreendedor. Também temos que ser realistas. Vende-se um discurso muito bonito de que nós podemos tudo dentro, mais uma vez olhamos da nossa vocação, que não é uma única. Eu tenho que saber quais são, de facto, as minhas vocações e me propor, não, na primeira não deu, vou para a segunda. Hoje, cada vez mais, o que é que a gente vê? Pessoas formadas numa coisa a trabalhar em outra. E a serem mais felizes na profissão alternativa. Eu sou um exemplo vivo. A serem mais felizes na outra, fazendo outras formações, e muitos fizeram mestrados, doutoramentos, e hoje mudaram radicalmente para outra área e se encontraram. Então, isto é que é o desafio e a resiliência de você poder dizer: eu vou recomeçar, mas vou à busca daquilo que realmente se identifica comigo. E às vezes não é ser empreendedor, é trabalhar com o Evandro no negócio do Evandro e dizer: eu quero fazer parte da tua equipa. Isso é e ser leal. E ser É montar leal. uma rede de apoio. De Talvez facto. quando o projeto não deu certo a primeira,
O que eu preciso na segunda para dar certo é só me juntar a Me alguém. juntar a alguém. Exatamente. Talvez é só isso que Nada esteja mais E a eu não faltar. tenho que ser gestora, não tenho que ser líder, eu quero ser mesmo parceira, no Parceira, sentido de que é. sou colaboradora do Evandro, sou reconhecida pelo aquilo que são as minhas habilidades e estou aí para contribuir. E a lealdade é extremamente importante, que hoje, infelizmente, escassa. o Evandro diz, vem, e eu já quero o que o Evandro tem, que levou, sabe Deus o que tempo e que cílios e que sonos, eu quero aquilo. Porque eu mereço mais do que ele não está a saber tirar proveito disso. Estas Então, falas aqui são muito importantes, desculpa, doutora Maços, são mesmo muito importantes, principalmente para nós jovens que temos vivido a época do imediatismo, que temos vivido a época da inveja, não conseguimos ver o outro a se ingrar, nos perguntamos por que ele e não Porque nós. ele é não feitiço. nós. É Não feitiço. sabe que ele não está a dormir Ah, para pois. fazer aquilo, não sabe que ele teve que se desfazer de coisas que ele gosta para conseguir estar aí, não sabe porque ele anda de moto e não de carro. Quer dizer, Abdicar da vida abdicar da vida social, social. das saídas, exatamente. para poder focar naquilo que Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente comigo. Ou tem acontecido comigo há já quase 5 anos. Eu sou jurada de um projeto que nós vamos à busca de projetos sociais, de impacto social. E sou particularmente jurada na categoria da saúde. Eu recebo determinados projetos que eu digo, eu tenho génios na comunidade. Eu fico, assim, extremamente encantada e sou sempre aquela jurada, a última a bater o martelo dos 5 que eu tenho que selecionar por causa do fluxo que recebo de candidaturas. Mas este ano, particularmente, tanto a categoria da saúde quanto a categoria do meio ambiente, por exemplo, receberam um nível muito abaixo daquilo que é a expectativa. Não percebi? Candidatos, exatamente. Por quê? Elas estão muito seletivas e tudo mais. Sim, nós queremos projetos consistentes, bem estruturados. Exatamente, com cabeça, tronco e membros. Está um projeto, está bem. Eu não sei estruturar bem um projeto, porém, a minha ideia está aqui, mas essa ideia precisa de ser bem transmitida. Quando ela é bem transmitida e bem escrita, vou perceber, não. Aqui temos alguém com um potencial muito grande, vamos apenas muni-lo de mais conhecimentos, exatamente, mais ferramentas, porque quando terminam os prémios, nós temos um bootcamp. Nesse bootcamp, nós preparamos não só os nossos vencedores, como os outros candidatos também que fizeram parte daquela lista. Não, vamos escolher determinados projetos, esse precisa de ferramenta para ele poder alavancar. E então muitas vezes eu ouço de um lado positivo, olha, eu não ganhei monetariamente, porém eu ganhei em termos de conhecimento, networking, aberturas, eu estou bem e eu às vezes valorizar as oportunidades. E eu fico muito satisfeita quando eu tenho este retorno dos meus candidatos da categoria da saúde. Tal como a minha colega Leandra, por exemplo, na categoria do ambiente e trabalho comunitário, social. Quantos vingaram? E quantos Ludmila, vingaram? desses Vários vingaram. Que estão Exatamente, consistentes estão no extremamente mercado. consistentes no mercado. É bom. Mas aqui no off, ela é seletiva, ela só escolhe, mas as pessoas não conseguem perceber que nós vemos oportunidades nos detalhes. É nos detalhes que nós encontramos as oportunidades. A forma com que nós vamos transmitir aquilo que nós temos de conhecimento, quem for receber precisa se apaixonar também. E é a partir daí que eu começo, espera aí, eu vou entrar em contacto com este candidato. Eu se calhar nunca tive, aliás, a maior parte das vezes eu nunca tive contacto com eles. Ou dos que eu já tenho contacto, eu sou totalmente isenta a eles. Enquanto decorre aquele processo de votação, você está no crivo. Eu só fiz a seleção porque eu achei o teu projeto importante e as pessoas precisam ter acesso a esse projeto, porque esse teu projeto vai impactar a nossa comunidade. Então, mantemos-nos isentos em relação a isso. Existem aquelas pessoas em que nós nunca tivemos contacto nenhum. Eu tenho uma menina, por exemplo, ela é de Malange. E hoje ela dá continuidade ao projeto dela de atendimento comunitário.
preventivo. Ou seja, eu tenho um adeco sanitário que tem estado a fazer um trabalho e uma rapariga de apenas 25 anos ou 24 anos de idade. Mas ela chegou, mandou um e-mail a dizer: eu não tenho ferramentas para estruturar em si um projeto. Porém, esta é a minha ideia. Mas é uma ideia que vem... o título, vem os objetivos da ideia que ela colocou, depois ela vai desenvolver a ideia dela e nós, calma, esse projeto tem consistência. E nem um ele projeto bem que trabalhado. Que os vai fazer questionarem tantas coisas, porque ela própria já dá resposta Exatamente. ao que vocês poderiam Os perguntar. resultados que ela quer porque ela alcançar. apresentou o perfil, por exemplo, da comunidade dela. Olha, na minha comunidade nós temos dificuldades em perceber isto e aquilo. E então eu estou a pensar em criar um jornal comunitário em Quimbondo para poder passar a informação de saúde preventiva na minha população. E olha, nem precisas falar muito, Ludmila. Só um Prontos. pouco que falaste, acredito que todos nós aqui Pronto. percebemos a importância desse entusiasmados. Hoje projeto. eu tenho aquele projeto a galgar e temos uma comunidade a ser educada. E recentemente, porque volta e meia... nem é muito dispendioso. dispendioso. E temos Precisa uma jovem de 25 anos a impactar a sua própria comunidade. Eu tenho um Délcio, por exemplo. O Délcio é um dos meus maiores orgulhos também. Dentista, estudante universitário. Fez o ensino médio de estomatologia. O Délcio hoje é estudante universitário, mas o Délcio tem assim um grupo de amigos, estudantes universitários também, não só, também do ensino médio, que estão a andar pelas comunidades, a fazer o quê? A ensinar as pessoas como é que se escova os dentes, a ensinar as pessoas, olha, se não tem isso, faz assim, faz assado, faz Com os cozido. recursos Ao alcance. O Délcio foi meu vencedor do ano passado. Como eu não me vou orgulhar destas pessoas? São jovens que estão a ver a oportunidade e que não estão a colocar as barreiras como um ponto para não avançarem. Ludmila, Diante das barreiras, eles estão a ultrapassar E acima aquilo. de tudo, E ver acima que de ele tudo, tem que fazer a parte dele, Exatamente. independentemente do que é responsabilidade do Estado, do Estado. ou do governo. É a responsabilidade o social que dele que ele coloca à frente. como missão também. Exatamente. O que muitas vezes nos falta é exatamente saber para onde queremos ir. Pois é. Nós temos uma doutora Cela que volta e meia, está na comunidade, no Catambor, com as miúdas dela, como eu gosto de chamar. Lá estás tu com as tuas miúdas, estou com as minhas filhas. Percebe? Então é importante nós olharmos para isso, para as oportunidades que vão surgindo no mercado. Olha, mais uma vez, Ludmila, mencionaste a palavra oportunidades. Já foi aqui mencionada muitas vezes. E é uma coisa que eu acho que nós temos que ter em conta. A oportunidade tem que nos encontrar preparados. Outro exemplo que eu posso dar desta frase: oportunidades que nos encontram ou que precisam de nos encontrar preparados. A Shaya. A Shaya, aquela miúda, é um gênio, é um cérebro e tanto, ele é um gênio. Mas a Shaya, antes de participar, por exemplo, no nosso projeto, a Shaya já tinha o seu projeto em andamento. Estudantes de fisioterapia que estavam a prestar atendimento na comunidade a crianças com alguma dificuldade psicomotora. Estamos aqui, somos estudantes daqui da universidade, não vou citar o nome, mas está lá em Viana, uma universidade grande, muito conhecida entre nós, mas aqui esta zona do Capalanga tem assim, eu notei que tem umas crianças com um perfil assim. O que é que vocês acham de nós fazermos isso? E começou tudo aí. Para hoje estar a estruturar a caderneta, para fazer isso e aquilo, uma série de coisas que esses miúdos vão fazendo, porque eles viram oportunidade e abraçaram essas oportunidades para colocar em prática aquilo que eles tiveram de acesso. Eles olharam para os acessos que eles tiveram, quando muitas vezes dizem, eu não tenho oportunidades. Não, vamos prestar atenção, e foi aquilo que o Ivandro disse bem, vamos prestar atenção às oportunidades que estão aqui à frente de nós e que muitas vezes nós banalizamos-las. Porque é importante olhar atentamente para os detalhes que nós temos aqui ao nosso dispor. Mas será que todos nós estamos preparados para isso? Para aquilo que a Bray disse, por exemplo, a oportunidade tem de nos encontrar já preparados? Essa é a pergunta. Mas há a necessidade de termos também humildade intelectual, não é? A humildade. Porque nós nunca paramos de investir em conhecimento. Ninguém pode dizer eu já sei tudo, que não há mais nada para aprender. E é aquilo que eu dizia há bocado para o Evandro, juntar-se aos outros. A ideia não foi tua, você pode ser uma mais-valia para esse projeto. E aprenda.
E é mais uma oportunidade, até aquele que criou a ideia, que não foi você, mas que convidou-te, está-te a dar uma oportunidade. Exatamente. E às vezes não temos que pensar para essas oportunidades como sendo algo, mais uma vez, estático, vou ficar aqui. Não, nós temos caminhos longos a serem percorridos e hoje estamos no sítio A, amanhã vamos para o sítio B, depois para o C. E quantos estudantes, que eu também tenho estado a ver isso de forma interessante, miúdos que nunca trabalharam de forma a dizer, como diz o brasileiro, de carteira assinada, mas nesses exercícios micros de voluntário, de trabalhos de redes sociais, quando vão construir o currículo, eu falo pelo meu próprio filho, põe lá as experiências todas, porque são experiências. Ele não pode simplesmente ignorar que não teve aquele trabalho. Eu fiz voluntariado, eu trabalhei nas redes sociais, eu fiz. Você fez. E claramente, quando você vai à busca do emprego maior, se calhar, você não vai zero. Você não vai zero. Você vai com experiência. Não é o mesmo que alguém que diz: eu nunca fiz nada. Nem na igreja nunca fiz nada, nem na comunidade nunca fiz nada, nem na escola não pertencia a nenhuma associação, nunca fiz nada. Então, vou agora me introduzir. E isso é o desafio como responsabilidade dos pais também. Os pais têm que educar os filhos a fazer esse exercício de voluntariado desde muito cedo. Por um lado, os pais são os mentores número um dos filhos. Não importa se não nos foi dado isso. Mas nós viemos de um tempo, eu pelo menos venho de um tempo, que a igreja era o nosso primeiro palco. E a mãe obrigava. E nós nos encontrávamos e gostávamos daquilo que fazíamos, assumindo responsabilidades desde muito cedo. Cumprir com horários, cumprir com aquilo que foram os acordos. Você tinha que ensaiar quando chegar em casa, para amanhã voltar e ter uma voz mais enquadrada, porque está no coro. Tem que ensaiar em casa, não pode fazer de conta que assumiu um compromisso lá fora e aqui não tenho qualquer responsabilidade. Então, a importância de termos os nossos pais como referência e as pessoas adultas, porque às vezes não vivemos com pai, não vivemos com mãe, não tem, mas alguma pessoa adulta que realmente vai mandar para frente essa visão de que o voluntariado é necessário, porque nem tudo na vida é dinheiro. Amanhã você pode estar a trabalhar e nós ouvimos isso muitas vezes. Vou para aí, vai me pagar quanto? Sem dinheiro, esquece. E voltamos para a universidade, no reforço da necessidade desse papel de mentor. Quando os pais lá não fazem isso, é a universidade que tem que incutir isso. A escola de ensino médio. Todos os cenários que aglomeram pessoas, escolas, universidades, igrejas, associações, clubes desportivos, têm a obrigação de treinar valores. Não é só ter músculo, não. Tem de treinar valores. As pessoas têm de ter essa oportunidade, porque você está aí com aquele grupo de pessoas. Você não é apenas o professor de matemática. Hoje as instituições já não querem só pessoas competentes do ponto de vista técnico. Querem pessoas competentes do ponto de vista comportamental também. Porque essas é que vão fazer as instituições humanizadas, saudáveis. Não basta que você seja o QI mais alto, o expert da informática, da gestão, que dá respostas tecnicamente falando rápido, se do ponto de vista das relações interpessoais você é zero, você intoxica o outro, você adoece o outro, pessoas abandonam empregos com altos salários por causa do ambiente de trabalho, porque faltou esse treino da base. Bom, doutora Massochi, Ludmila e Ivandro, eu só sei duas coisas aqui. Este último ponto acabou por dar resposta a uma questão que os jovens muito se têm colocado, fazem memes inclusive relativamente a isso, que é o facto de que empresas pedem jovens com experiência. Pois é. Mas como é que eu vou acabar de estudar e já vou ter experiência? É isso que a doutora Massochi acabou de citar aqui. É o voluntariado.
Às vezes os jovens não se voluntariam para fazerem certas coisas por causa da remuneração. Sem perceber que escotismo, igreja. Eu lembro, eu não sei, eu acho que eu tinha menos de 8 anos, mas eu já era secretária executiva do meu pai. Eu já prestava serviços de secretariado. E é uma coisa que consta no meu currículo, na minha apresentação. Porque eu realmente tenho noções daquilo. E Eu muita sei gente como põe fazer de fora aquilo. esse Põe de fora, aprendizado exatamente. doméstico, Pois não é. entra no currículo, Não entra no mas currículo. tem que entrar no currículo. Porque tu tens experiência com aquilo. Eu ajudei o meu tio que tinha uma farmácia. Tu já tiveste tens. contacto com aquilo. Com atendimento Podes não ao ser o público. expert, mas tens uma Mas Tens experiência. experiência. E os jovens não estão a perceber isso. Essa conversa é tão necessária, tão importante. E o segundo ponto e último que eu tenho já para encerrarmos também a nossa conversa é que este episódio não foi só sobre saúde. Não. Foi muito além. Foi. Foi muito além. Foi muito sobre além. nós. Foi. Sobre nós. E ainda bem que foi assim. Estou muito feliz mesmo, muito grata por estes minutos. Acredito que passou já 1 hora. De muito aprendizado, de É partilha sempre, de né? partilha de ideias, partilha de experiências. Foi realmente muito, muito, muito bom. E já para nós terminarmos, não é? Estivemos aqui a falar sobre o setor da saúde. Cada um aqui deu o seu ponto de vista sobre o panorama atual do setor da saúde. Falamos sobre capacitação. Falamos sobre desenvolvimento, falamos sobre infraestrutura, falamos sobre um monte de coisas relativamente ao setor da saúde e não só. Eu queria que, antes de irmos embora, cada um de vocês, peço desculpas, cada um de vocês deixasse aqui as suas palavras de encorajamento aos jovens que pensam em envergarem para a área da saúde, que já estão na área da saúde, ou para aqueles que também pretendem investir no setor da saúde. Bem, sou a primeira, né? Algo que eu gosto muito de usar, particularmente nos dias de hoje. Capacitem-se. Capacitem-se e sejam mais humanos, porque nós estamos a lidar com pessoas e mesmo que estejamos a lidar com os animais, nós precisamos ser mais humanos. Então precisamos nos capacitar, humanizar-nos cada vez mais e, acima de tudo, olhar para as oportunidades, assim, ao mínimo detalhe, porque ela precisa de facto nos encontrar preparados para que nós possamos ser os escolhidos. Esse é o meu recado. Obrigada, Ludmila Rangel. Bom, eu vou reiterar a necessidade da resiliência, completando o que a Ludmila já falou sobre a necessidade de se capacitar diariamente, e não é uma capacitação verticalizada, tem de ser uma capacitação transversal a tudo. E repito, a questão comportamental faz toda a diferença quando olhamos para a resiliência emocional. Isto é que vai fazer com que a gente perceba que cada coisa surge no tempo certo. Na medida em que nós formos nos tornando mais robustos, mais firmes naquilo que são os nossos propósitos, a nossa missão, nós vamos poder enfrentar os desafios. Claro que vai doer, vamos ficar tristes, vamos fazer um luto, faz parte do processo. E é cair e levantar, mas também aqui deixar o recado que se nós olharmos para tudo o que foi falado aqui e pensarmos que cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa sociedade, sem olhar a responsabilidade do A, do B, do C, e tu, qual é a tua responsabilidade? A nossa responsabilidade às vezes está no bem fazer dentro de casa. Hoje nós estamos a falar de cólera, e então é preciso fazer o bem fazer dentro de casa, dentro da comunidade. E esse olhar para o empreendedorismo, aqui nós deixamos vários exemplos, leva-nos a responder exatamente o que eu há bocado dizia. Qual é a minha missão, qual é o meu valor, o meu bem fazer que deve começar de dentro para fora. E à volta de mim, às vezes, a gente sonha com coisas que estão bem longe,
quando bem perto de nós existem respostas que podem ser a solução de muitas necessidades que nós temos. Isso não significa que vou começar pequeno, vou viver sempre pequeno. Não. As escadas são sempre mais prazerosas para o processo do que o elevador, porque o elevador tira-nos a oportunidade de observar o caminho, de observar as dificuldades, de observar as coisas belas que o próprio processo também nos traz. Então é não ir de elevador, mas de escadas, e chegamos lá, apreciando cada etapa. Uau! Obrigada, doutora Masochi Vigário. Eu diria que fomentar a capacidade de pensar de forma crítica. E pensar de forma crítica é olhar para o contexto, para a situação, diagnosticar problemas e propor soluções. Propor soluções e estruturar essas soluções. De maneiras que no ambiente em que nos encontrarmos não sejamos apenas mais um, mas possamos de facto representar um valor acrescentado e buscar sempre nos destacarmos. Não é mau querer se destacar no meio dos outros. Isso não é negativo de forma nenhuma. Aliás, é positivo para os outros porque vai ser um elemento de inspiração também para aqueles que te rodeiam. Ivandro Paquice, muito obrigada. Meus super convidados, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer ter-vos aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pela aula magna de saúde e vida. Obrigada, tá? A você, o nosso muito obrigado pela disponibilidade, por nos assistir ou por nos ouvir. Nós temos encontro marcado no próximo episódio do Podsalo. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, partilhe bastante, deixe a sua sugestão, que é muito importante para nós, e siga-nos em todas as plataformas digitais, PNUD Angola, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify e também no nosso site oficial. Até o próximo episódio. Tchauzinho!